Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Gênesis 18 versículo 22 a 19 versículo 38. Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio? Longe de te cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como o pecador, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então lhe assegurou o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Argumentou Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou poeira e cinza. Contudo é possível que faltem 5 para completarem os 50 justos, por causa de 5 pessoas destruirás toda a cidade. Ele replicou: não, se eu encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e ponderou: mas talvez só existam 40 justos. Ao que ele lhe garantiu: eu não o farei por causa dos 40. Propôs Abraão: que meu senhor não se irrite, e que eu possa falar, provavelmente ali se encontrem 30. Ele asseverou: eu não o farei se ali encontrar 30. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 justos forem encontrados na cidade? Ele respondeu: por amor aos 20 justos não a destruirei. Então Abraão insistiu: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele afirmou: por amor aos 10 justos não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão retornou para seu lugar. Sodoma e Gomorra são destruídas. A noite estava caindo, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. E suplicou: eu vos peço, meus senhores, descei à casa de vosso servo para aí passardes a noite e lavardes os pés, de manhã retomareis vosso caminho. Contudo, eles contestaram: não, nós passaremos a noite na praça. Todavia Ló insistiu tanto, que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para sua casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão de que se alimentassem de pães asmos, e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado, quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção. Chamaram Ló e lhe ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens. Fechou bem a porta atrás de si. E rogou-lhes: por favor, meus amigos, não cometais essa perversidade. Ouvi: tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vô-las trarei. Fazei-lhes o que bem vos parecer, mas a estes homens nada façais, porque se encontram sob a proteção do meu teto. Retira-te daí, esbravejaram eles. E alegavam furiosamente: este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nesse instante, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida feriram de cegueira todos os homens, tanto os moços como os idosos, que estavam do lado de fora, e eles não conseguiram sequer encontrar mais a porta da casa. Então os 2 homens perguntaram a Ló: ainda tens mais alguém dos teus na cidade? Genros, filhos e filhas, ou qualquer outro parente. Faze-os sair daqui depressa. Porque estamos para destruir completamente este lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas. E ele os instava: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão,
bem como sua mulher e suas 2 filhas, conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície, foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Ló, no entanto, argumentou: não, meu senhor, eu te rogo. Eis que teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando-me a vida. Mas não conseguirei chegar até a montanha, sem que me atinja primeiro essa terrível destruição e eu venha a morrer também. Eis ali uma pequena cidade. Está tão próxima que me é possível correr até ela. Permite que eu fuja depressa para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo e estarei a salvo. Então lhe respondeu ele: faço-te ainda esta graça, não destruirei a pequena cidade de que falas. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá, é por esse motivo que se deu a essa cidade o nome de Zoar. Assim que o sol se ergueu sobre a terra e Ló entrou em Zoar. E Ave, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. Contudo a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor. E contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. Filhos de Ló, Moabitas e Amonitas. Certo dia, a filha mais velha propôs à filha mais nova: nosso pai já é idoso e não há nenhum outro homem nesta região que venha unir-se a nós, de acordo com o costume de todo mundo. Vem, façamos nosso pai beber muito vinho e deitemo-nos com ele, assim suscitaremos uma descendência de nosso pai. Portanto, elas fizeram seu pai embebedar-se com vinho, naquela mesma noite, e a mais velha veio deitar-se junto a seu pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita orientou a irmã: na noite passada eu dormi com meu pai, façamo-lo embriagar-se também nesta noite e tu te deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a linhagem de nosso pai. Então, outra vez deram muito vinho ao pai naquela noite, e a filha mais nova foi e se deitou com ele. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita teve um filho, e deu-lhe o nome de Moabe. Este foi o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova deu também à luz um filho e o chamou de Ben-Ami. Este foi o pai dos Amonitas de hoje. Mateus 6 versículo 25 a 7 versículo 14. Descanso na providência divina. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo: que iremos comer? Que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações.
É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amor e prudência ao julgar. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho de teu irmão. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem voltando-se, vos façam em pedaços. Perseverança na oração. Pedi, e vos será concedido, buscai, e encontrareis, batei, e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Os dois únicos caminhos. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. Salmos 8. A glória do Criador. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra, tu cuja glória é cantada acima dos céus. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste. Pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também. As aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Provérbios 2 versículos 6 a 15. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. Desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão, e aprenderás os caminhos do bem. Pois a sabedoria habitará em teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará, e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos. Seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas.